E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, cuidando, né, da saúde, período de pandemia. Vamos ficar em casa, usar sempre o álcool em gel, né? E evitar aglomerações. Hoje nós temos mais uma aula de matemática aqui na quinta etapa, na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Nós estamos dando continuidade ao conteúdo de grandeza. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre grandezas inversamente proporcional. Onde está esse conteúdo, né? Eu convido vocês a pegar o livro na página 126, tá certo? Grandezas, né? Elas são medidas. E essas medidas, elas podem ser diretamente proporcionais, elas crescem juntas ou elas diminuem juntas, ou elas podem ser, como a gente vai estudar hoje, elas são inversas. Enquanto uma sobe, a outra desce. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Então, logo agora a gente já pode falar um pouquinho de velocidade e tempo. Se você parar para pensar um pouquinho, quanto maior for a velocidade de um carro, menor o tempo eu vou levar para percorrer aquela quilometragem, aquela distância. Se eu estou andando muito rápido, eu vou levar menos tempo. Se eu estou andando mais devagar, né? Então eu vou levar mais tempo. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo que eu vou levar. Então, essas grandezas como velocidade e tempo, elas são inversamente proporcionais. Por que, professora Denise, elas são inversas? Porque se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo que eu vou precisar para percorrer determinada distância, tá certo? Então aí você já deu para entender mais ou menos o que é que nós estamos falando de inversa. Diretamente, que foi o conteúdo do nosso vídeo passado, elas crescem juntas. Se eu aumento o número de uma grandeza, eu vou aumentar também o número da outra grandeza. Já a aula de hoje, nós estamos falando de inversamente proporcionais. Se eu aumento uma grandeza, eu diminuo a outra, que é o caso de velocidade e tempo, tá certo? Vamos ver um outro exemplo que tem aí no livro de vocês, tá certo? 3 casas idênticas começaram a ser reformadas no mesmo dia. Então, 3 casas foram reformadas. Em cada reforma, trabalha um número de pedreiros diferente, tá certo? Então, vou até colocar a minha canetinha aqui para a gente chamar bastante a atenção de vocês, tá certo? Vamos ver aqui. Então, na primeira casa, trabalha apenas 2 pedreiros. E a obra vai demorar 60 dias para ser concluída. Na segunda casa, trabalha 4 pedreiros. A casa vai ficar pronta em 30 dias. E na terceira casa, em que trabalha 8 pedreiros, né? Tem 8 operários, a conclusão da obra está prevista para 15 dias. Então, a gente vai construir uma tabela. Número de pedreiros, dias para concluir a obra. Quando eu tenho um número menor de operários, eu vou levar um número maior de dias para concluir. Tá vendo? Quando eu vou aumentando a quantidade de operários, de pedreiros naquela obra, eu vou diminuindo a quantidade de dias. Quando eu aumentei para 8 operários, eu diminuí para a obra ser concluída em apenas 15 dias. Então, o que você observa? Que número de operários, número de pedreiros é uma grandeza inversamente proporcional a dias para concluir a obra. Quanto mais operários, mais pedreiros eu tenho uma obra, menor a quantidade de dias que eu vou levar para concluir a obra. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcional. Se eu tenho mais gente trabalhando, um maior número de operários, um maior número de pedreiros, eu vou diminuir
a quantidade de dias para concluir. Então, quanto mais mão de obra, menor a quantidade de dias que vai ser necessário para concluir a obra. Então, quando as grandezas elas são diferentes, elas são inversas, um número aumenta e o outro diminui, ou um número diminui e o outro aumenta, eles são inversamente proporcionais, tá certo? Então, nesse caso, quantidade de pedreiros e número de dias para concluir a obra, a gente pode dizer que são inversamente proporcionais. Ou velocidade e tempo também são inversamente proporcionais. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia sempre na razão inversa da outra. Ou seja, duas grandezas são inversamente proporcionais quando ao dobrar o valor de uma, o valor se reduz pela metade. Ou ao dividir por 3, a outra é multiplicada por 3. E assim por diante. Ou, resumidamente, quando uma aumenta significativamente, a outra diminui, tá certo? Com certeza você achou bem fácil, inversamente proporcional, tá certo? Vamos terminando por aqui e até a próxima.